إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Respeitosos irmãos muçulmanos, nós vamos entrar o swali mpaka elelo ejumari huila ejumatikavi tiswalalenhu, ou seja, quantos khutbah, ou seja, palestras que nós já escutamos no mimbar de Juma desde que nos tornamos muçulmanos. Basicamente, no Islã não resta muita coisa que nós não saibamos. Já ouvimos muitos ahadices, já participamos muitos bayanates, temos uma informação muito grande na nossa cabeça sobre o Islã. A pergunta é, de todo o nosso saber, quantos porcentos está a nossa prática naquilo que nós sabemos do Islã? Ya ikhwan, etuzikavi simvarehu, zinaplicarehu daquilo que nós já ouvimos sobre o Islã. Não basta só ouvir um bom bayan, mashallah, não basta só saber, mas também a prática é precisa. No versículo que eu acabei de dar para vocês aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz: i'malu, pratiquem o din, fasayara Allahu amalakum. Allah subhanahu wa ta'ala onara o apreciar quem dentre vocês é praticante e quem não é praticante. Irmãos muçulmanos, se há etsinchene o aleho, ficane na prática, mas grandes na recompensa. E mesmo assim, nós muçulmanos não nos incomodamos nem um pouco para aplicá-las, para praticá-las. Por quê? A dito de exemplo, nós aqui estamos hoje para se dar ma na'lam wa la na'mal, baina al-ilm wal amal. O que nós sabemos, mas não aplicamos. E não precisa ser sheikh para saber, mas nós mesmo assim não aplicamos. O nosso Islã é definido por 5 salates, jejum no mês do Ramadã. Mas o quê? Hoje, quando nós amanhecemos, saímos das nossas casas, além do salat de subh e esse salat de Juma, o que mais você já fez? Daquilo que você sabe, que isso aqui, Allah subhanahu wa ta'ala dá uma enorme recompensa. O que você fez para ganhar alguma recompensa lá no Allah subhanahu wa ta'ala? Ouvimos nós que subhanallah walhamdulillah, essa palavra, quem pronunciar este kalima 100 vezes por dia, 100 vezes, subhanallah walhamdulillah. É hadith de Abu Huraira, narrado por Imam Bukhari, Imam Muslim, que o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala diz: man qala mi'ata subhanallah walhamdulillah mi'ata marratin fil yawmi, aquela pessoa que dizer subhanallah walhamdulillah 100 vezes, ou subhanallah al-azim 100 vezes por dia,
A recompensa é qual? Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a essa pessoa os seus pecados. Na palavra do mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar todos os pecados deste servo, por mais que sejam enormes, como as espumas do mar. Por mais que os pecados sejam muitos, enormes, do tamanho das espumas do mar, só você vai precisar, subhanallah wa bihamdihi, pelo menos 100 vezes por dia, para você ter os pecados todos perdoados. Quanto tempo vai te levar dizer subhanallah wa bihamdihi? Quanto tempo você vai gastar para fazer esse dhikr? Não leva muito tempo, não é? Já falamos, ela hoje. Não, né? Não falamos, né? Por quê? Por que nós não falamos esta kalima? Subhanallah wa bihamdi 100 vezes para garantirmos pecados perdoados. Por quê? Já não temos pecados para serem perdoados? É claro que temos. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. O nosso Islã, que não seja limitado apenas em 5 saladas diários. O nosso Islã, que seja um Islã de prática, de amal, ibada. Tem que ser um Islã acompanhado daquilo que nos identifica como muçulmanos. Que não seja só os 5 saladas. Um sahaba perguntou ao mensageiro de Allah alguma coisa. E ele foi dar a resposta, não temos aqui tempo de se dar. Ele disse, هَذَا لِرَبِّي هذا لربي. Essa resposta que o mensageiro de Allah você deu a mim, isso é para o meu Senhor. Eu quero algo para mim. Então os 5 salat é a obrigação do nosso Allah. O que você faz como um muçulmano, algo seu, que vai garantir, não é? O seu Jannat. Você fez salat, mashallah. Fez o jejum, mashallah. Essa é a obrigação. Você não tem a escolha de não fazer. Allah obrigou-lhe fazer isso. Mas algo seu, do seu benefício. Mas o quê? Que nós sabemos não aplicamos. No hadith, o mensageiro de Allah diz que cada ser humano tem, no mínimo, no seu órgão, no seu organismo, 360 articulações. E cada uma dessas articulações tem a obrigação de dar caridade diariamente. Significa, por dia, cada um de nós tinha que praticar algo que o Sharia considera como caridade 360 vezes. Para dar caridade de cada articulação que Allah colocou no seu organismo. Teríamos tempo? Aí nesse hadith o mensageiro mencionou algumas coisas. Kullu tahmidatin sadaqa, alhamdulillah é sadaqa. Yani você tinha que dizer 360 vezes alhamdulillah. Wa kullu tasbihatin sadaqa, subhanallah é sadaqa. Tinha que dizer subhanallah 360 vezes. Wa kullu takbiratin sadaqa. E depois diz wal amru bil ma'ruf sadaqa, wal nahyu 'anil munkar sadaqa. Ordenar o bem, proibir o mal é caridade. Você tinha que fazer isso diariamente, 360 vezes, para pagar a obrigação de caridade de 360 articulações. Mas o mensageiro de Allah facilitou o trabalho para nós. Ele diz, وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكَعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَيْنِ. Tudo isso será suficiente, ser recompensado por praticar apenas 2 rakats do salat al-duha. Aquele salat que é feito 8 horas, 9 horas, 10 horas para lá. 2 rakats do salat al-duha é suficiente para pagar, estar no lugar de 360 caridades, que era a obrigação de pagar cada uma das suas articulações no corpo. Fizemos, irmãos? Temos feito? Que Allah subhanahu wa ta'ala coloca no nosso íntimo a partir de hoje sermos muçulmanos praticantes. Termos essas pequenas ações, não é para ganharmos grandes recompensas. Irmãos muçulmanos,
Allah subhanahu wa ta'ala é generoso. Ele só quer um pouco de nós para nos dar o muito dele. Um pouco do seu tempo. Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá recompensa que você nem imaginava. No outro hadith, o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquela pessoa que sair para ir visitar um doente, um irmão doente muçulmano. Você soube que um irmão está doente, está lá no hospital ou em casa dele. Você sai da sua casa para ir visitar esse doente. O mensageiro de Allah disse que quando você sai, Allah dá-lhe 70.000. Sim, esse é o número correto mencionado no hadith. Vocês ouviram bem? 70.000 malaika, 70.000 anjos que lhe acompanham nessa sua caminhada. Se você foi visitado de madrugada, Allah tira 70.000 anjos de acompanhar na sua caminhada. Eles não só lhe acompanham, mas vão pedindo istighfar para ti. Eles vão pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe perdoar os seus pecados. 70.000 anjos. Quando terá o tempo de visita a um doente? Uns 5, 3, 4, 10 minutos no máximo. Depois você volta. Eles também voltam. Param por aí? Não. Eles vão ficar a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que Ele lhe perdoe os seus pecados até ao anoitecer. O mensageiro disse: se você visitar esse doente, tempo de tarde, aquela hora de 6 horas, de 7, você vai lá, Allah subhanahu wa ta'ala também tira 70.000 anjos que vão lhe acompanhar lá para pedirem perdão para si. E eles voltam, você volta, eles ficam lá a pedir a Allah para lhe perdoar até no tempo de Fajr. Temos visitado doentes, achamos incômodo, né? Sairmos das nossas casas, irmos lá na seta, aquela hora de madrugada ou de 7, para vermos os doentes. Temos feito isso? Irmãos, temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala colocar dentro de nós, incutir-nos o amor de nós visitarmos o doente, pois as recompensas são enormes. Nesse mesmo hadith, o mensageiro de Allah disse que essa pessoa ela vai estar fi khurafil Jannah, vai estar na sombra ou nos pomares do Jannah. Ou seja, você fez uma ação que merece ganhar o Jannati e os pomares que lá estão. Você vai ter a garantia de entrar no Jannati e desfrutar as espécies, as variedades de espécies de frutas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Jannat. Tudo isso por 5, 10, 20 minutos que você gastou para visitar um irmão muçulmano doente. Ouvimos aquele hadith, né? Hadith Abi Huraira, que o mensageiro de Allah disse: Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah ele vai dizer: Ya bana Adam, maridtu wa lam ta'utni. Ya bana Adam, maridtu wa lam ta'utni. O ser humano, eu fiquei doente. Ya bana Adam, maridtu wa lam ta'utni. Ser humano, fiquei doente, você não veio me visitar. O ser humano vai dizer: Ya Rabb, Ya Allah, wa kayfa a'uduk, wa anta Rabbul Alamin. Como é que eu teria visitado o Senhor dos mundos, o Todo-Poderoso, o Allah, o Criador? Como é que eu teria o visitado? Allah subhanahu wa ta'ala pergunta a esse servo, vai perguntar a esse humano: Alam tasma anna abdi fulanan kana maridan wa lam ta'uthu. Você não ouviu num dia X que seu irmão fulano esteve doente e você não foi lá o visitar?
ألم تسمع أن عبدي فلان كان مريضا فلم تعده. Você não ouviu que um dia X, o meu servo fulano, ele esteve doente, você não foi lá o visitar. ألم تعلم أنك إن عدته لوجدتني عنده. Você não sabe que se você fosse lá o visitar, terias me encontrado lá junto com ele. Você não sabe quando sai da sua casa, Allah te dá os seus 70.000 malaika para pedir um perdão a Allah para si. E quando você chega lá, vai encontrar o seu Allah. Está lá junto daquele doente. Você não vai o ver, você não vai o sentir, mas no dia de Qiyamah vai ver uma recompensa muito enorme. Ou seja, você vai encontrar lá a recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ti só por visitar um doente. Sabemos e não praticamos. Sabemos isso? Também não praticamos. E quando esse doente perder a vida, quando esse doente morrer, o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba. Aquela pessoa que acompanhar o funeral de um irmão muçulmano, wa kana indahu hatta yusalli alayha ويفرغ من دفنها, e ele permanecer lá, fazer o salatul janaiza dele, ele vai voltar lá como? فإنه يرجع بقيراطان من الأجر. Ele vai voltar com a recompensa equivalente a 2 qirat. O que é qirat? Mensageiro de Allah, ele nos explica para nós termos a noção desse qirat. Disse que cada qirat, o peso desse qirat, é o peso de uma montanha de Uhud. Te recompensa, irmão. Subhanallah. Nós vamos no funeral, alhamdulillah. Temos ido lá, alhamdulillah. Mas é normal, num funeral, no sufufo de Salatul Janaiza, onde presenciaram 100 pessoas, lá estarem apenas 10, 15 pessoas. Estão lá muçulmanos que fazem salat, parados lá a conversar. Não estão lá a entrar nos sufufos para fazer o Salatul Janaiza desse nosso irmão. Por quê? Você não sabe o que está a perder por estar lá parado. Não se juntar com aqueles que estão lá a fazer o Salatul Janaiza desse nosso irmão muçulmano. Você está a perder o peso de 2 montanhas enormes de recompensa. Se você não sabe o que é isso, então escute. Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela pergunta ao mensageiro de Allah: Ya Rasulallah, atadhkurni yawm al-qiyamah? Ou como qalat, quando for o dia de Qiyamah, o mensageiro de Allah irá se lembrar de mim? Quem pergunta? A nossa mãe Aisha radiyallahu ta'ala anha, a mulher que o nosso mensageiro sempre disse que entre as mulheres a pessoa mais querida e amada por ele é a nossa mãe Aisha radiyallahu ta'ala anha. E ela pergunta ao mensageiro de Allah se ele irá lhe lembrar, irá se lembrar dela no dia de Qiyamah. Ele diz que não, irei sim se lembrar de si, mas 3 lugares. 3 lugares, ninguém vai se lembrar de ninguém. Primeiro, quando você estiver a atravessar o Sirat, então o Sirat, nós todos já vamos te passar lá. Allah disse: "In minkum illa warituha." Cada ser humano terá que passar por cima do Jahannam. Você quer entrar no Jannat, o caminho está lá. Summa nunajji alladhina taqaw. Em seguida iremos salvar aqueles que tiveram taqwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Deixaremos os injustos lá, de cócoras, de joelho. Então naquele momento,
a preocupação de passar, de salvar, será enorme. E você não vai se lembrar de nada e de ninguém. Illa nafsi, nafsi. O segundo lugar é quando Allah subhanahu wa ta'ala começar a pesar o peso das nossas ações. Lá tem a balança da justiça. Lá tem a balança da justiça. Allah subhanahu wa ta'ala vai pesar naquela balança. O que vai lá se pesar não é o nosso açúcar, não é o nosso ouro. São os pecados de thawab. Você vai estar lá, vai ver que o prado das suas boas ações vai ficar leve. Está a perder o peso contra o lado dos seus pecados. Se lembrem-se, irmãos, quantos funerais você participou na sua vida toda? Que você não fez Salatul Janaiza, sabendo que cada funeral você teria ganho 2 montanhas de peso de Janaiza, de recompensa. Agora lembre-se que vai fazer muita falta naquele momento. Quando você ver a sua balança baixar, a perder o peso contra os seus pecados, você vai ter desejado que, vá lá, se eu fechasse minha loja cada vez mais que eu ouvia que temos um funeral lá, só para voltar com mais 2 montanhas, peso de 2 montanhas de recompensa. Sabemos que não praticamos. Sabemos disso. Esse hadith que estou aqui a citar para vocês, irmãos, tudo que estou a falar, eu acredito que não há nada novo para nós. Nós já ouvimos de tudo. Só quando vamos no Salat al-Jum'a ouvirmos bayanat, é para só nos lembrar, não é? Para não esquecermos. Mas ouvimos aquilo que já se falou, tudo que estamos a citar, falou-se há 1400 anos atrás, e nós desde que nascemos há 30, 40, 50 anos, estamos a ouvir, sabemos disso. Mas é triste que nós estamos a ver poucas pessoas nos fileiras de Salatul Janaiza. Você não vai ter pegado, se não fazer Salatul Janaiza, se alguns irmãos estiverem lá a fazer Salatul Janaiza. Mas sim, você vai perder uma enorme recompensa. Por não estar naquele lugar a fazer o Salatul Janaiza para aquele seu irmão. Não, meu ahbab, precisamos ter uma mudança na nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ. O resumo disso é que nós temos que competir para ganharmos o Jannat. Você não pode se contentar com o pouco que você faz no dia. Tenta ultrapassar o seu irmão. Ashab Rasulillah vieram ter como mensageiro de Allah, aqueles pobres que não tinham nada, reclamar lá diante do mensageiro de Allah. E eles diziam: Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور. يا رسول الله, ذهب أهل الدثور بالأجور. Os ricos levaram toda a recompensa para si mesmo. Não deixaram nada para nós pobres. Eles estão a ganhar mais em relação a nós. E aí o mensageiro de Allah perguntou como. E eles explicaram: Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Eles rezam e nós rezamos. Aí empatamos. Eles jejuam e nós jejuamos. E aí também empatamos. Mas eles dão caridade, pagam o zakat com o seu dinheiro. E nós não temos nada para pagar zakat. Estamos a nos sentir ultrapassados, Ya Rasulallah. E nós queríamos que tivéssemos meio também de competir com eles. في ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ليس فقط عن أمور الدنيا بل عن أمور الآخرة أيضا. Não podemos apenas competir para termos o melhor carro, a melhor casa, o melhor negócio só. Não que isso seja condenado, mas também não esqueça você praticar
com pedir para ganhar mais o akhirah em relação ao seu irmão. O mensageiro de Allah diz, o problema é esse. Vocês só querem ganhar mais que os ricos, ou seja, querem igualar na recompensa com eles. Eu vos digo uma coisa, que se vocês fizerem essa coisa, vocês vão ganhar uma recompensa enorme. E ninguém ganhará como vocês. Carreguem tuyo, apaguem ele, venham para ele. O Senhor diz, vocês devem fazer tasbih. Subhanallah, excessivamente. Alhamdulillah, excessivamente. Allahu Akbar, excessivamente. Naquele dia, pobres muçulmanos voltaram felizes. E afinal, alhamdulillah, finalmente conseguimos algo para equilibrar a balança. Eles ganham na caridade e nós ganhamos no tasbih. Mas aqueles ricos também não poderiam deixar uma oportunidade de ganhar uma recompensa. Essa foi uma reunião de pobres mensageiros de Allah. Mas o ilmo não se esconde, né? Aquele hadith vazou. Os ricos também ouviram. Quando eles ouviram também, passaram a gastar o seu tempo também a fazer o tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. E ali os próprios sahabas sentiram-se terrorados mais uma vez. Aquilo ruía lá no coração. Por que nós não podemos ganhar como eles? Eles voltaram, foram lá ter com o mensageiro de Allah. Sami'a ikhwanuna, ya Rasulallah, sami'a ikhwanuna. Os nossos irmãos também ouviram o que você falou para nós. E eles também estão a dizer o mesmo tasbih que nós falamos. Já estão também a ganhar aqui. E ainda ficaram com aquele zakat deles que estão a dar. E nós não conseguimos lá chegar. O que é que nós temos que fazer? Mensageiro de Allah disse, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Essa riqueza que Allah deu a eles e não deu a vocês. Eles dão caridade. Vocês não podem dar caridade. E tudo que vocês fazem, eles também podem fazer. Essa é mais uma dádiva de Allah. Allah dá a quem ele precisa. Se alguém tiver mais que vocês, não é da minha conta, está fora do meu controle. Tudo que eu podia vos falar é isso. Vocês sabem que eles também não vão ficar parados. Então, continuam a vida assim. E nós temos essas coisas que agora estamos a falar. Temos essas coisas que agora estamos a falar. Será que há de haver lá um espírito de tanafus, de competição? Será que entre nós pode existir esse espírito de querer ganhar mais que um irmão, que um outro irmão, sem querer o prejudicar, sem lhe prejudicar, mas querer lhe ultrapassar também na recompensa? Se nós temos esse tanto saber nas nossas cabeças e não aplicamos, saibamos que não somos diferentes de um androide. Esse telefone também ele pode armazenar muito conhecimento. E nós também podemos ter muito conhecimento na cabeça. Mas ele não pode praticar nada. E se você sabe e não pratica, qual é a sua diferença, você e esse androide? Não há, né? Imam Bukhari, rahimahullah, ele foi perguntado onde ele adquiriu tanto conhecimento. E ele disse, cada hadith que eu estudei, aplico cada hadith, levo ele, faço ele parte da minha vida. E nós também podemos ser assim, irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala coloque dentro de nós o espírito competitivo, para nós começarmos a competir entre nós, ganharmos mais a recompensa. Lá no Akhirah, não termos um sahifa muito pobre, que só vai ser rezou zuhri,
Asri, Maghribi, Isha. Dhuhri, Asri, Maghribi, Isha. E no meio disso não há nada. Só vai ser Dhuhri, Maghribi, Asri, Isha. Ramadhan que vinha uma vez anualmente. Não temos dinheiro para pagar o zakat. Não temos dinheiro para ir no Hajj. E aquilo que nós podemos fazer, por que deixamos passar? Por que deixamos passar? Irmãos, o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: Man bana lillahi baytan, man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu, man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Isso vai para os que têm dinheiro. Aquela pessoa que fazer uma casa de Allah, outro kala enupeyo ya matraka, outro kala nsikiti wa matraka, outro lia malashi. Mas se você construir uma mesquita para Allah, bana Allahu lahu baytan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala dá-se uma casa no Jannat. Essa casa será sua. É garantia de você ganhar o Jannat. Irmão, se nós fizermos uma coisa aqui de bom, teremos uma recompensa que será duplicada, que depois vai ser juntado para se ver se você merece ou não o Jannat. Você constrói uma mesquita para Allah. Não é coisa que se diz Wahid, depois vezes 10 não na recompensa. Você terá o Jannat lá garantido. Para onde vai o nosso dinheiro? Para onde vai o nosso dinheiro? Existem irmãos que têm 5, 4 casas. Não que isso seja problema. Mas que tal para se você tem 4 casas, se tivesse 3, uma ser Masjid Allah, e depois da sua morte, você fica a ganhar a recompensa, mesmo morto. A recompensa vai vir. Cada um que for a rezar naquela mesquita, você vai ter recompensa de cada um que fizer um salat naquela mesquita. Você imagina quando você vai ganhar? Essa é que nem uma reforma no Islã. Você faz uma madraça, faz uma mesquita, você perde a vida. A mesquita pode durar quanto tempo? Depois de você morrer? 50, 100, 200, não sabemos. 200 anos pode chegar até lá. E cada dia a se fazer naquela mesquita 5 salat. E cada um que vem fazer o salat, você tem a sua parte lá de recompensa. Imagina quanto sawab você vai levantar com ele no dia de Qiyamah. No hadith de Ibn Mas'ud, narrado por Imam Tirmidhi, ele diz, mensageiro de Allah diz: Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, aquela pessoa que ler apenas só uma letra no Quran, um harf no Quran, só um harf, falahu hasana, ele cada harfo terá uma recompensa. Walhasanatu bi'ashri amthaliha, essa uma recompensa será duplicada vezes 10. E depois o mensageiro de Allah explica, ele diz: eu não digo que alf lam mim é harfo, não, mas sim o alf sozinho é um harfo com 10 recompensa. O lam sozinho é harfo com 10 recompensa. O mim sozinho é outro harfo com 10 recompensa. Por que nós não lemos o Coran? Yawmiyan. Se existem aqui irmãos que têm hábito de ler o Coran diariamente, mashallah, mas eu tenho certeza que a maioria de nós não fizemos o Coran como parte da nossa vida. O Coran não tem espaço no nosso tempo de dia. Leia o Coran, Habibi. Ontem você leu o Surah Al-Fatiha. Quantos frufos ele tem e quanta recompensa você vai garantir. Você leu todo o Juz Amma, você sentado lá na sua loja pode ler um Juz Amma inteiro.
num dia. Imagina quando você vai garantir-te recompensa. Na'lam wala na'mal. Sabemos, mas não praticamos. Por quê? A minha mensagem hoje, irmãos, não é para vos censurar, é para nos encorajarmos, começando de mim mesmo, e depois para os irmãos, para tentarmos ressuscitar dentro de nós um espírito de prática, amarmos a prática do Islã, não terminarmos apenas em 5 salates diários. Tem muita coisa fácil de ser praticado, fácil. Vejam aquele último hadith, Sahih al-Bukhari, hadith de Abi Huraira, kalimatan khafifatan, 2 palavras, leve na língua, leve na pronúncia, rápido de serem pronunciadas. Thaqilatan, habibatan ila ar-Rahman, amadas por Allah. Thaqilatan fil mizan, e vão ser mais pesado no prado de balança das ações no dia de Qiyamah. Quais são as palavras? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahu al-Azim. Quanto tempo levou? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahu al-Azim. Menos que 1 minuto. Isso não precisa ir no alim para estudar. Todos nós podemos pronunciar agora Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahu al-Azim. Aliás, são coisas que nós pronunciamos diariamente. Imagina você saindo de casa para lá no seu trabalho, sair de casa para a mesquita, você não fala com ninguém, fica calado, pelo menos naquele momento, vai dizendo Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahu al-Azim, Subhanallah wa bihamdi, até chegar na mesquita, quantas vezes você vai ter pronunciado essa palavra, e quanta recompensa, e quanto peso você vai garantir lá no prado de balança no dia de Qiyamah. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos de muçulmanos praticantes. Que Allah subhanahu wa ta'ala tire de nós a preguiça de praticarmos mais uma coisa de recompensa. Que Allah subhanahu wa ta'ala garante para nós um prado de balança muito pesado no lado das boas ações e muito leve, se não nada, no lado dos pecados. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وعن جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.